Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu desejo a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Muito obrigado por clicar nesse vídeo. Eu espero que o conteúdo que nós vamos transmitir aqui, que é bíblico, possa alimentar a minha, a sua alma. Amém? Vamos continuar o nosso estudo do terceiro capítulo do livro de Romanos. Vamos juntos? Vem comigo, já para a Bíblia. O capítulo 3 começa assim: Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Paulo começa a fazer umas críticas. Lembra que o capítulo 1, 2, ele pega todo mundo, judeu, não judeu, e iguala todo mundo. Vocês são todos pecadores, nós somos todos pecadores. Não escapa um, não escapa um. E aí ele continua. Tem hora que ele bate no judeu, tem hora que ele bate no gentil, bater no bom sentido, né? Chama ali a atenção, coloca no lugar, traz para a realidade, tira de um lugar de comodismo, de mornidão, tenta levar esse povo a avançar no nível da fé, no nível do entendimento, da compreensão com base na cosmovisão de Jesus Cristo, pelas lentes dos olhos de Jesus, e Paulo vai tentando fazer com que eles entendam, mesmo que chamando a atenção deles, mas Paulo está chamando a atenção com amor, com misericórdia, para que eles avancem na fé e saiam do entendimento, vamos dizer assim, nanico que eles tinham em relação a Deus. E eles se achavam os caras. Quem acompanhou as últimas aulas vai entender isso, né? Eles davam muito valor à aparência, a status, enfim. E Paulo está querendo levar eles para um outro lugar, um nível mais profundo e espiritual, isso já falamos. Então ele fala, agora Paulo começa a fazer alguns questionamentos para que eles pensem através dos questionamentos de Paulo. É muito interessante ensinar através de perguntas, né? Paulo começa a perguntar, vem cá, será que então, eu falei aqui, né, que nem judeu, nem grego não vai escapar da condenação. Mas, peraí, mas você que fala que é judeu, tem alguma vantagem? Porque ele sabia que tinha gente que pensava isso. Não, eu tenho vantagem porque eu sou judeu, né? Eu largo na frente, né? Tem a circuncisão, né? A gente começou com isso, ninguém mais na terra começou. Tem algum valor nisso? Aí Paulo vai dizer, tem valor sim. Tem, e outra coisa, ele diz assim, de muitas maneiras, de vários ângulos, existe muito valor em você ser judeu e valor na circuncisão. E a primeira grande vantagem, ele já vai dizendo logo no versículo 2, é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. É isso mesmo. Deus iniciou ali a revelação da salvação, primeiro para o povo judeu, entregando aos seus filhos, aos seus servos, aos profetas, para que, através do povo escolhido de Deus, os judeus, a salvação fosse entregue ao mundo inteiro. Vantagem, sim, tem vantagem, tem coisa boa nisso, sim. Aí ele vem no versículo 13 e diz o seguinte, mas, Paulo é top, né? Mas se alguns não foram fiéis, aí ele está dizendo que se alguns de vocês, mesmo tendo recebido o tesouro que recebeu, não foram fiéis, não guardaram a palavra, a mensagem do reino de Deus, da salvação, será que por conta disso Deus vai ser infiel? Paulo vai falando para eles, olha, não, se algum dos judeus se tornaram infiéis, não é por causa disso que Deus vai se tornar infiel, não. Deus permanece fiel. Deus não tem nada a ver com a infidelidade de vocês. Então entendam, a infidelidade sua e minha não anula a fidelidade de Deus. Entendeu? Porque Deus é fiel e sempre será fiel. Havia um grupo de pessoas que dizia que Paulo ensinava assim, faz o mal para receber o bem, né? Ele estava sendo caluniado
por essas pessoas. É um crime, calúnia é um crime. Mas como é que eu vou explicar para facilitar? Porque existe a calúnia e a difamação, são coisas diferentes. Só para explicar, difamar alguém, por exemplo, é você atribuir a ela um comportamento que realmente ela fez aquele comportamento, mas não é crime aquele comportamento. Você está entendendo? Não existe um tipo penal, não existe nada, uma lei que diga que aquilo é crime. Mas você pega aquilo que ela fez apenas pelo prazer de humilhá-la, envergonhá-la, acabar com a reputação dela, jogar o nome dela na lama só para fazer dela um objeto de escárnio. Isso seria a difamação. Já a calúnia é um pouco diferente, porque a calúnia, ela existe na lei, um tipo penal que diz fazer tal coisa, né? É crime. Mas aí você sabe que aquela outra pessoa que está na sua mira, ela não praticou aquele ato, mas você quer atribuir a ela essa suposta prática de uma conduta que existe, tipificada como crime, você quer atribuir na conta dela, você quer chamar ela, fulano roubou, mas ele não roubou, mas você quer que todo mundo pense que ele roubou. Então isso é calúnia. Mas então Paulo diz assim, esses serão condenados como merecem. Porque Paulo sabia muito bem, Paulo estava tranquilo, Paulo sabia muito bem quem ele era, de quem ele era filho, a quem ele pertencia, qual era o propósito da vida dele, por que ele estava vivo ainda mediante toda aquela perseguição contra a vida dele, por que depois de todos os sofrimentos que ele passou por nome de Cristo, ele ainda estava vivo. Ele sabia que ele tinha um propósito a ser cumprido e sabia que no fim de todas as coisas ele ia receber o prêmio da soberana vocação, o qual está preparado para todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que ele ia receber a vida eterna. Então ele não se abalou com esses caluniadores aqui que queriam assassinar a reputação dele. Então, nós não vamos nos abalar, nós não vamos desistir, nós vamos avançar. Ainda que pessoas ajam como aqueles homens e mulheres daquela época tentando assassinar a reputação de Paulo, chamando ele de caluniador, chamando ele de um mentiroso. Ora, o homem pregava só a verdade, só a palavra de Deus. Muito bem. Aí Paulo agora ele pega no versículo 9 e diz assim, olha, todos somos culpados. É o título. Eu vou dar um subtítulo aqui para o capítulo 9. Para o capítulo 3, versículo 9. Todos somos culpados. Agora ele está junto no meio também, de novo, ele se inclui. De novo ele se inclui. Porque ele diz assim, então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação dos que os não-judeus? Ele volta a fazer perguntas para mexer com a mente da turma. O método de ensinar perguntando é fantástico. Aí ele responde, de modo algum. De modo algum. Já mostrei a todos que tanto judeus quanto não judeus estão debaixo do poder do pecado. Olha, o pecado tem poder e é um poder destruidor. Destrói a nossa relação com Deus, destrói a família, o casamento, o amor dos pais para os filhos, os filhos para os pais, destrói uma nação inteira, destrói governantes, destrói o amor entre irmãos, destrói tudo. O pecado corrói. E o pecado, ele está na nossa natureza. É duro ouvir isso, né? Mas o pecado está na nossa natureza. Fomos contaminados com o pecado do nosso pai Adão, Pois é, eu não vou avançar ainda para a salvação, a redenção. Não, ainda não. Quero que você sinta o que eu estou sentindo. Isso aí, a nossa natureza. Eu estou fazendo um retrato da nossa natureza. O pecado foi uma bomba destruidora na nossa relação com Deus. E ele tem poder de destruição. Inclusive, ele é tão ordinário que ele ainda paga salário. Entendeu? Ele é um patrão miserável, maldito. A Bíblia diz, o salário do pecado. O salário do pecado. Quem trabalha para o pecado ganha um salário. Sabe qual é o salário? A morte. Morte física. Morte física todo mundo vai morrer. Não só a morte física. A segunda morte, a pior de todas. A morte para sempre.
a morte espiritual. A segunda morte é inferno. E o inferno só é inferno porque Deus não está lá. A ausência de Deus torna o inferno o pior lugar para se habitar. E Paulo diz assim, aí ele vai lá no Salmo 14, do versículo 1 e 3, explicar, né? O que é que diz as Sagradas Escrituras. Aí ele começa, olha só o que é, agora vai ficar mais, agora o negócio vai apertar, hein? Vai apertar agora, hein? Olha só o que é a nossa natureza caída. Vou pegar a Bíblia de Jerusalém, que ela é muito boa também. Eu gosto de usar várias Bíblias aqui, olha só. Todas elas têm a mesma inspiração, é do mesmo Deus. Escrita com alguma tradução um pouquinho mais adequada ao público para poder ler. Vamos lá. Versículo 10. Não há homem justo. Lembra? Paulo está colocando todo mundo debaixo da régua da condenação. Não escapa ninguém, tá? Nem você, nem eu. Ninguém na terra, nem ele. Não há um homem justo. Deus olhou, o salmista escreveu isso. Deus olhou e viu que não tinha um homem justo. Não há um sequer. Não teve um. Imagina hoje, nós temos uma média de 8 bilhões de seres humanos na Terra. É como se, não sei quantos que tinham naquela época, na Terra daquela época. Imagina se fosse 8 bilhões. Deus olhar e não tem um homem justo. Um sequer. Imagina. Uma vez Deus olhou e ele viu um homem justo. Foi Noé. Foi no primeiro mundo. Nós estamos vivendo o segundo mundo. Vocês sabem disso, né? Se você pegar aí a playlist que eu ensinei, todo o livro de Gênesis, você vai ver lá. Nós estamos vivendo o segundo mundo. Após o dilúvio. Noé e sua família. Noé foi visto como justo diante de Deus. Porque ele era bonzinho? Não. Porque a fé dele, por crer em Deus, fez com que ele fosse justificado por Deus. Entendeu? Vamos lá. Continuando, versículo 11. Não há quem entenda. Não tem quem entenda. Não há quem busque a Deus. Veja, não há quem entenda. Não há quem entenda Deus. Não há quem entenda que precisa buscar a Deus. Difícil, né? 12. Todos se desviaram. Todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem. Não tem umzinho só para salvar a raça. Não tem ninguém. Veja, tudo isso daqui não é coisa do passado, não. Isso aqui é coisa do presente e é coisa do futuro até a volta de Jesus. Todos os seres humanos que forem nascendo até a volta de Jesus, e viverem até a volta de Jesus, todos têm isso na sua natureza. Mas Guilherme, eu sou pastor, cara. Você tem isso na sua natureza. Mas eu sou uma líder, eu sou um líder. Com todo respeito, você tem isso na sua natureza. Como? Tem. E qual é a solução então, se eu tenho isso na sua natureza? Mortificá-la diariamente. E o próprio Paulo vai ensinar isso mais adiante, a gente vai falar. Vamos lá, vamos continuar falando do nosso retrato, da nossa natureza corrompida pelo pecado. Vamos lá. Tem gente que não gosta de ouvir isso não, tá, gente? É nessa hora que a gente perde um monte de visualização. Tem problema não, mas quem quer conhecer o Evangelho, a Palavra de Deus, cola junto aí. Vamos embora, vamos junto. Versículo 13. Aí ele vai lá de novo nos Salmos. Lá no Salmo 5, versículo 10, no Salmo 140, versículo 4, ele fundamenta o que ele está escrevendo. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Meu Deus. Não, só há veneno de serpente debaixo dos seus lábios. Meu Deus. Aí ele volta lá no Salmo. Sua boca está cheia de maldição e de azedume. Azedume aqui é amargura. A sua boca está cheia de amargura. Misericórdia. Versículo 15. Seus pés são velozes para derramar sangue. Violência. 16. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Meu Deus.
Há caminhos que parecem ser tão bons, né? Mas no final são caminhos de morte. E já era, né? Muitas vezes só se descobre quem fica vivo. Você viu? Fulano caminhou naquele caminho, morreu, escolheu errado, se acabou. Isso acontece, infelizmente acontece. Versículo 17. Desconheceram o caminho da paz. Desconheceram. Por que desconheceram? Porque um dia conhecemos o caminho da paz. Um dia estávamos no paraíso, no jardim do Éden, através dos nossos pais Adão e Eva, e lá nós sabíamos o que é a verdadeira paz. Mas de repente, após sermos contaminados pelo pecado, desconheceram, passaram a desconhecer o caminho da paz. Versículo 18, aí ele vai lá no Salmo 36, a Bíblia explicando a Bíblia. Paulo, glória a Deus, não é meias verdades, só prega a palavra de Deus mesmo, inspirado pelo Espírito Santo. Salmo 36, 2, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Temor é um profundo respeito e obediência a Deus, no intuito de agradá-lo, a não praticar o mal, a não praticar o pecado. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela explica a própria Bíblia. Anota aí, anota essa coisa preciosa. O temor do Senhor é... 2 pontos, tá? Guarda isso aí, meu irmão, minha irmã, e multiplica, ensina para todo mundo, conta para todo mundo. São 5 coisas que é o temor do Senhor e que a nossa natureza pecaminosa, ela tem uma tendência muito grande a desobedecer. O endereço é Provérbios 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor é, primeiro, odiar o mal. Você tem que odiar o mal, cara. Você não tem que ser amigo do mal, não. É odiar o mal, tá? Odiar o orgulho. Meu Deus, o pecado que jogou o diabo na terra e que ele tenta incutir isso dentro de nós todos os dias. Você tem que odiar o orgulho, porque o orgulho é uma miséria. O orgulho é a raiz de todos os pecados. 3, odiar a arrogância. Você tem que odiar a arrogância. Não, eu odeio. Será? 4, eu odeio o mau caminho, o mau comportamento. Você odeia mesmo o mau caminho? O caminho que não tem Deus? E o 5, eu odeio ou odiar o falar perverso, a língua mentirosa. Essas 5 coisas é o temor de Deus. Você tem isso? Então você tem o temor de Deus. Você não tem isso? Então você não teme o Senhor. Simples assim. E a nossa natureza, ela é ruim. Agora eu vou explicar esses versículos aqui rapidamente, tá? Do versículo 10 ao versículo 18. Eu vou explicar rapidamente para vocês. Olha só. Não há um homem justo. Sabe por quê? Porque quando nós caímos da graça, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Foi aberta a porta para que o pecado entrasse. O legalismo para Satanás atuar na vida do homem começou através da desobediência do homem e através do pecado que entrou e passou a dominar a raça humana. Ok? Afastando o homem de Deus. Só existe hoje um justo que pode salvar o homem dessa situação calamitosa. E esse único homem é Jesus Cristo, o Deus que se tornou homem para nos salvar. Jesus Cristo. Mas nós vamos falar sobre isso mais adiante. Não há um sequer. Não tem, tá? Não tem super pastor, super líder, super diácono, super... o que quer que seja. Não existe isso. Não existe. Faz tudo número 1 e número 2. E dá aquela olhadinha ainda para ver se está certinho. Não tem. Somos todos pecadores. Olha só. Entenda, não tem quem entenda, não tem quem busque a Deus. Veja, por que não tem quem entenda? Porque o pecado, ele trouxe a cegueira para todos os sentidos, cegueira espiritual, para você não compreender, para nós não compreendermos nada sobre Deus, para ficarmos totalmente perdidos, para não voltarmos para Deus. O propósito do pecado é esse. E o seu gestor, que é o diabo, porque quando o pecado entrou, o diabo já entrou através da legalidade que o homem deu para poder gerir o pecado na vida do homem. É tentar cegar o entendimento de toda a raça humana
para que não se aproxime de Deus. Mas existe uma salvação, um socorro para que os olhos sejam abertos, mas a gente vai falar depois, agora não. Agora eu quero que você entenda como nós somos ruins e precisamos de Deus desesperadamente. Olha só, Deus olhou e viu, não tem ninguém que busca Deus, não tem ninguém. E vou dizer uma coisa para vocês, até hoje é assim, não tem ninguém que busca a Deus, é Deus que nos busca. Você sabia disso? Davi já sabia disso. Paulo está citando aqui, isso aqui é Salmos, Paulo está citando Salmos. Se Deus não te buscar, querido, querida, lá onde você estava ou estava, se Deus não te buscasse, você não teria buscado a Deus não, porque o pecado na nossa natureza tem tanto poder que nós, por nós, não conseguiríamos buscar a Deus. Foi Deus que nos resgatou com a sua mão forte e poderosa e nos tirou da lama, onde estávamos chafurdados no pecado. Entendeu? É Deus que nos busca. Ah, Guilherme, eu não concordo. Eu penso assim, que eu posso acordar numa bela manhã, num belo dia e dizer assim, agora sim, agora eu já vivi bastante, já gastei bastante meu tempo, já vivi bastante, eu aproveitei de tudo, mulher, dinheiro, prazer, droga, sexo, fiz tudo que eu podia, tem todo prazer, dinheiro e tudo. Agora sim, agora eu vou dar meu tempo, vou dar uma chance para Deus, agora eu vou buscar Deus. Não. Funciona não é assim não, tá? Não é assim, não parte de você não, parte de Deus. Não fomos nós que o buscamos, foi Ele que nos buscou primeiro. Não fomos nós que o amamos primeiro, foi Ele quem nos amou primeiro. Está entendendo? Está na Bíblia. Mas eu discordo. Então discorda da Bíblia, então você não acredita na Bíblia. Então, fazer o quê? Esse não é canal para você, porque aqui a gente só fala de Bíblia. Entendeu? Mas graças a Deus foi Deus que nos buscou. Por isso estamos aqui hoje e você está aí ouvindo essa palavra. Compartilha ela, vai fazer bem e você vai ganhar almas para o reino de Deus. Olha só o versículo 12, o que ele diz. Todos se transviaram, quer dizer, desviaram. É isso mesmo, o pecado nos desviou do caminho do céu, nos desviou do paraíso, nos desviou da rota, nos desviou de Deus. Todos se corromperam. Meu Deus, a corrupção aqui generalizada da raça humana em todos os sentidos. Todos se corromperam. Espiritualmente, moralmente, fisicamente, passamos a morrer. Fisicamente porque a matéria vai decompondo, vai corrompendo. Moralmente porque o homem troca a verdade pela mentira, o certo pelo errado. Espiritualmente porque ele busca falsos deuses em vez do verdadeiro Deus. Às vezes ele se torna o próprio Deus dele, o alto Deus, né? Os falsos deuses que ele tem dentro dele. Meu Deus, tudo isso aconteceu conosco, tudo isso. Então aqui nós podemos dizer o seguinte: nossa natureza é desviada, corrompida e inútil. Por quê? O contexto está aqui, não tem um que faça o bem. Para Deus, nós somos muito úteis quando nós fazemos o bem. Para nós, para o nosso umbigo, não, você pode até fazer o bem para você, claro, a gente tem que se amar, a gente tem que, se admirar. Nós somos criados por Deus, mas nós temos que transmitir esse amor que Deus colocou em nós para o próximo. Porque Deus quer que nós amemos o próximo, entendeu? E será assim difícil amar o próximo enquanto nós não vencermos o nosso orgulho, o nosso ego. Primeiro, o meu pirão, como eu já falei em algumas outras aulas, depois os outros. Se nós não vencermos isso, fica difícil, né? O pecado continua reinando na nossa natureza. Então nós temos que fazer o bem para o próximo, porque aquele que está salvo em Cristo Jesus, ele quer fazer o bem, como obras de salvação. São as obras que acompanham a vida daquele que está salvo. Você vai abraçar uma pessoa, você vai orar por uma pessoa, você vai dar uma palavra, vai pegar. Hoje temos telefone, pega o telefone, liga para uma pessoa, dá uma palavra. Ou se a pessoa te ligar, às vezes você pode estar num momento horrível, emocionalmente, sei lá, e alguém ainda vai te ligar pior ainda que você. Isso aconteceu comigo esses dias, meu irmão deve estar até vendo aí agora esse vídeo. Não precisa escrever nada, não precisa se identificar aí não, tá, querido? Eu estava num momento muito triste, angustiado, deprimido ali, ansioso, e esse irmão entrou em contato comigo e ele estava muito pior do que eu. Mas mesmo assim Deus colocou ele para eu poder ter uma palavra para ele. Sabe por quê? Porque Deus usa quem Ele quer
no estado em que estiver, para poder abençoar outras pessoas. Deus é Deus. Ele pega as coisas loucas e escolhe para ser sábias, pega as coisas fracas e escolhe para ser forte. Por isso que esse mimimi de teólogos aí que inventam um monte de coisa, você não deve ficar escutando balelas, entendeu? Deus usa quem Ele quer, entendeu? Graças a Deus por isso. Ele nos usa, todos nós, todos os seus filhos. Todos os filhos de Deus são usados em alguma dimensão, em alguma instância, em alguma área. Deus usa todos os seus filhos espalhados na terra. Glória a Deus. E no final, todos são abençoados. Todos recebem uma bênção de Deus. Então, você é inútil se você não faz o bem. É o que Paulo está dizendo aqui. Se você só pensa em você, só na sua família, você é inútil. Versículo 13. Aí Paulo vem e continua, repetindo as palavras de Davi. Sua garganta é um sepulcro aberto. Imagina, sepulcro aberto. Já foi no cemitério? Você viu aquele monte de sepulcros abertos esperando o corpo que vai chegar para ser enterrado? É isso. É como se a nossa boca fosse um cemitério com a boca aberta para entrar a próxima morte. Aí a gente acaba acumulando morte. Aí morre isso, morre aquilo, morre aquele sonho, morre aquele projeto, morre aquele sentimento bom, morre a esperança, morre a fé, vai morrendo tudo. E a nossa boca, sepulcro aberto. E sepulcro aberto é um negócio complicado, né? Outra coisa, sua língua profere enganos, mentira. O homem passou a mentir tanto depois que perdeu a graça de Deus, que ele mente tanto que daqui a pouco ele acredita na própria mentira. Não é verdade que eu falei, é verdade, mas é uma mentira, entendeu? Mas isso é o pecado na natureza humana, na nossa natureza. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Continua, versículo 13. Tem veneno de serpente debaixo da língua. Você reparou que às vezes quando a gente abre a boca para falar com uma pessoa, é como se a gente estivesse soltando um veneninho ali? Deus detesta esse tipo de comportamento. Ele ama as pessoas, mas detesta esse comportamento. Está escrito em Provérbios. Deus, ele odeia esse tipo de comportamento, porque separa, fragmenta, divide as pessoas, divide os irmãos, divide os amigos, segrega. Deus não quer isso. Deus quer unidade. Deus quer união. Não do pecado com a santidade, não. Deus quer união nossa com Deus e nós com nossos irmãos. A Bíblia diz nos Salmos: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, É como os montes de Sião, onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom que haja comunhão. E hoje em dia a gente pega cada coisa, cada coisícula, cada besteira e cria inimizade entre irmãos por causa de que a sua igreja não é assim, a minha é assado, isso está certo, isso está errado, é proibido comer isso, não é proibido, o dia santo é esse não é. Deus não vai nem dormir essa noite só porque você pensa assim. Deus está mais preocupado, sabe o quê? Ele está mais preocupado como é que você se relaciona com o seu irmão que faz diferente de você. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu entendo que Jesus volta antes da grande tribulação. Aí tem aquele galerão que acredita nessa escatologia, que são os estudos do fim. Aí tem aquela outra galera. Não, eu só acredito que Jesus vem no meio ali, no meiozinho da tribulação, da grande tribulação. É a mid ou meso-tribulação. Está no meio. Tem aquela outra turma, não, eu só acredito que Jesus volta depois da grande tribulação. Aí fica se engalfiando. Aí vai para a internet e começa. Aí fica aquele monte de gente lá, clicando, criticando. Tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. E no final fica aquela turma lá, aquele idiota, pecando, porque idiota significa uma pessoa que não tem valor. E Jesus, ele escreve lá no Sermão da Montanha que aquele que chama o seu irmão de idiota é digno do inferno. Eu não sabia que isso está na Bíblia, Guilherme. Para de chamar de idiota. Para com isso. Serve para quê? Essas tolas contendas. Não, porque eu sou calvinista, eu sou arminiano. Meu filho, seja cristocêntrico. Entendeu? Seja Jesus Cristo que veio primeiro que toda essa galera. Esses homens
respeitáveis, que eu respeito, que eu amo, tá tudo certo, eles têm o seu lugar na história e tiveram sua contribuição no compartilhamento da comunicação que Deus deu a eles para comunicar o reino de Deus. Tá tudo certo. Agora, vamos ficar brigando? Não, porque eu creio em dons espirituais. Não, eu não creio em dons espirituais. Eu sou sensacionista, eu sou continuista. Meu filho, pelo amor de Deus, seja... Eu vou criar uma palavra aqui. Seja um Jesus Cristoísta, pelo amor de Deus. Chega, é hora de maturidade. Nós estamos no ano 2024. Chega de meninos. Tem meninos aí de 70 anos, tem meninos de 80 anos, tem meninos de 90 anos aí discutindo sobre isso. E o principal, a essência, que é Jesus Cristo em nós, esperança da glória, está sendo deixado de lado. Enquanto isso, a natureza nossa, essa desgraçada natureza miserável que Paulo está falando aqui, vai prevalecendo através das nossas picuinhas, das nossas coisas, e o veneno vai saindo debaixo da língua. Separando os irmãos, separando a igreja de Cristo. E o diabo, eu quero isso. Eu nem preciso fazer muita coisa. Eles mesmos se destroem. Pelo amor de Deus, que o sangue de Jesus nos proteja. Abra os nossos olhos da nossa geração para a palavra de Deus. Voltemo-nos para as Escrituras. Voltemo-nos urgentemente para a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus permanecerá. Só ela permanecerá. Seu entendimento vai passar, sua religião vai passar, suas heresias vão passar, as loucuras que inventam vão passar, mas quem ficar firmado na palavra de Deus prevalecerá, entendeu? Não se isole, porque quem se isola peca, diz a palavra de Deus. Serpente, veneno de serpente, meu Deus, eu não quero ter isso debaixo da minha língua não. Você quer? Eu não quero não. Versículo 14, ele vai lá no Salmo 10, verso 7 para dizer, sua boca está cheia de maldição. Se não faltasse, né? Se já não bastasse, ainda tem maldição. Maldito é você! Maldito! Você é maldito por causa disso. Eu lembro de uma irmã, eu chamo de irmã porque eu amo ela e eu perdoo o que ela falava. Ela se dirigia à minha mãe falando bem assim. Tá amaldiçoado isso aí, você não vai conseguir fazer nada nesse negócio aí. Não vai ganhar nada nesse negócio que você está fazendo. Ela gostava de amaldiçoar, né? E não pegou. Né? Se a bruxaria já não pega num filho de Deus, imagina, vou criar aqui uma expressão, bruxaria de crente para crente, maldição de crente para crente, não vai pegar mesmo, pelo contrário, mas Deus vai pegar essas pessoas, Deus vai pegar. Por quê? Porque ele pode? Pode, ele é justo. Tolice, né, gente? Mas essa irmã foi perdoada, eu amo muito ela, tá tudo certo, né? Acredito que ela deve ter se arrependido daquelas tolices que falava. Sei lá, lembrei de um fato de 20 anos atrás. Mas está entendendo? Se a gente não vigiar, querido, aí a gente cai nessa besteira aqui de ficar amaldiçoando o próximo. Deus me livre. E tem um monte de gente assim, um monte de cristão, um monte de pastor amaldiçoando pessoas. Porque se não funciona como ele entende, como ela entende, então não presta. Pelo amor de Deus, antes que você seja julgado pelo Senhor, pare com isso. E a boca também, meu Deus, está cheia de azedume, amargura. Jesus, uma língua cheia de amargura. Uma boca cheia de amargura. O que sai de uma boca cheia de amargura? Porque isso aqui. Aí a amargura vai nos destruindo. Eu sei o que é isso. Já experimentei. Às vezes experimento um pouco disso também. E eu, Senhor, tem misericórdia, estou ficando amargo. O sangue de Jesus tem poder, estou ficando amargo. Está dentro da nossa natureza, tem que mortificar todo dia. Vai dizer que isso aqui não me persegue. Isso me persegue, persegue você também. Não persegue a mim não, porque eu sou um líder, eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou autoridade. Meu filho, você é um nanico, um anão, com todo respeito. Na fé você não entendeu nada de evangelho até hoje. Você só tem performance. Paulo está sendo rígido. Eu, você também, na autoridade do Espírito Santo, que Deus me deu para falar com você aqui, para compartilhar. E com temor, porque eu também estou aqui, incluído aqui. Aliás, se eu vacilar, eu perco. Um dia ou outro, porque todo dia isso vem contra nós. Entendeu? Um momento ou outro. Então nós temos que pedir a misericórdia de Deus para não sermos assim. Amém? Vamos lá. Continua. Acabou? Não. Nossa natureza não é fácil, não. Dói, né? Dói demais, mas é a gente, Aí ele vai lá agora, lá em Isaías. Paulo é fera, né? A Bíblia explica a Bíblia. 59, 7 e 8 diz assim: eu tô lendo aqui, claro,
Romanos 3, verso 15. Estou apenas dizendo que Paulo está citando Isaías. Seus pés são velozes para derramar sangue. Você já reparou? O primeiro assassinato começou na primeira família. Caim matou Abel por causa da inveja. E de lá para cá o homem nunca mais parou de ser violento. E nós temos violência na nossa alma. Você pode até não matar uma pessoa fisicamente, mas a mente já matou. Às vezes está no trânsito, está nervoso, você fala uma coisa, isso acontece comigo, com você, com qualquer um, e outros exemplos. Infelizmente nós temos que pedir misericórdia a Deus, porque os nossos pés são velozes para violência. E Deus nos livre, Deus nos proteja disso. Versículo 16. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Meu Deus do céu! Se já não bastasse tudo isso, o caminho sem Deus é um caminho de destruição e de desgraça, ou seja, um caminho que não tem a graça, não tem o favor de Deus. Você anda por sua própria conta e risco, sua própria individualidade. Meu Deus, você anda isolado. Meu Deus, eu não quero esse caminho para mim. Por isso que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, porque Ele me buscou primeiro, porque Ele me amou primeiro. É assim que Ele faz comigo e com você. Ele fez e quer fazer com muitos ainda, que estão vivendo em caminhos de destruição e estão em caminhos de desgraça. Não só talvez uma pessoa, mas talvez famílias inteiras. Mas Deus quer mudar isso. Deus quer mudar isso através da sua palavra. Essa palavra é para mostrar quem somos nós. Mesmo depois de convertidos, nós temos que lutar contra tudo isso, porque isso aqui é o retrato da nossa alma, isso aqui é o retrato da nossa natureza humana, que precisa desesperadamente de Deus. Versículo 17. Desconheceram o caminho da paz. Meu Deus. O homem hoje não sabe o que é paz. Nós não sabemos o que é paz e às vezes, mesmo nós que temos já um pouquinho de tempo de caminhada com Deus, a gente às vezes incorre nesse erro. Isso está me dando paz. Mas na verdade, aquilo que vem como paz deste mundo é momentâneo, é efêmero, passa rápido. Mas a paz, oh meu Deus, o Deus da paz, a paz verdadeira vem do Deus da paz. Paulo diz assim, que o mesmo Deus da paz, ele escreve aos Tessalonicenses, vos santifique em tudo. É o mesmo Deus da paz. É o Deus da paz. E Jesus disse, eu dou a minha paz para você. Nós já temos ela dentro de nós. Sabia? Nós que somos filhos de Deus, nós já temos a paz de Deus. É por isso que em meio às guerras nós conseguimos sobreviver. Por quê? Porque temos a paz de Deus. Guerras espirituais, guerras do dia a dia, guerra da vida, os problemas, as coisas que acontecem, guerras emocionais, tudo, financeiras, nós temos a paz de Deus. Mas ela se manifesta quando Deus tem misericórdia. Ative essa paz poderosa que o Senhor me deu. O Senhor já me deu, ela é minha. Eu vos dou. Eu não darei e nem daria, eu dou. Ela já é nossa, ela já é sua. Toma posse. Aqui está certo, aqui eu posso dizer, toma posse. Porque Deus disse, eu dou a minha paz. Entendeu? Ele nos deu a sua paz. E essa paz, ela calma a nossa alma. Não tem dinheiro, não tem remédio. Remédio ajuda um pouquinho. Dinheiro ajuda um pouquinho. Prazer ajuda um pouquinho. Viajar ajuda um pouquinho. Né? Tudo nessa vida que Deus fez, que é bom, que seja bom, que Deus fez, que a ciência boa de Deus fez, que nós entendemos que é bom aos olhos de Deus, isso é bom, traz um pouco de paz, mas não igual a Deus. O próprio Deus, Ele é a verdadeira paz. E muitas vezes, mesmo nós sendo o templo do Espírito Santo, mesmo Ele habitando em nós sofremos com as lutas, com os problemas, com as carrancas que se levantam contra nós. Mas é em meio a tudo isso que emerge, que como um vulcão vai para fora, explode e preenche o ambiente que estamos, a paz de Deus.
e ela nos salva, ela nos restaura e ela nos mantém firme para não desesperarmos, para não desistirmos. Entendeu? Mas muita gente desconhece ainda o verdadeiro sentido da paz. Querem fazer paz com armas. Esse tipo de paz nunca vai prevalecer. Bom, versículo 18. Não há temor de Deus. Já expliquei o que é temor de Deus, né? Diante dos seus olhos. Então, os meus olhos, os olhos da natureza humana, o seu olho, tá, querido? Seja você quem for, os nossos olhos, quando eles estão tendenciosos ali, sem o controle do Espírito Santo, querido, a gente olha para tudo que não presta e mais um pouco. Coloca o nosso coração na sequência, cria um pensamento na sequência e depois sofre na sequência. Entendeu? Então, que o Deus da paz conserve em paz a nossa mente e o nosso espírito, o nosso corpo. Entendeu? Isso é maravilhoso. E para finalizar a aula de hoje, versículo 19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei o que ela diz. Estou lendo a Bíblia versão Jerusalém, tá? A fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus, da presença de Deus. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Para finalizar, Paulo dizendo o seguinte: sabemos que tudo que a lei diz é para quem está debaixo dela. Você está debaixo da lei? Nós estamos debaixo da lei moral de Deus. Não estamos debaixo da lei ritualista. Estamos debaixo da lei moral de Deus, né? Mas entenda, a lei, Paulo está falando aqui para os judeus. Está fazendo a exegese correta, que é a hermenêutica. A hermenêutica é buscar o significado, a exegese é buscar a interpretação correta. Ele está escrevendo para os judeus ali em Roma. Veja, a lei não justifica. A lei não serve para salvar. A lei só serve para condenar. Quem está debaixo dela e vivendo só debaixo dela, só vai saber o que é pecado. Porque a lei diz, é proibido isso, é proibido aquilo, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Ela só mostra para você o reprovável comportamento que nós temos. Mas ela não salva. Não salva. E ninguém será justificado por ela. Você pode fazer tudo que a lei mandar, você pode estar debaixo da lei, você não será justificado pela lei. Porque a lei sempre vai te acusar naquilo que você nunca vai conseguir fazer, que é fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, porque Ele não pecou, Ele não transgrediu nenhuma lei. Nenhuma. Então, se você vive achando que debaixo da lei, Ele está dizendo aqui para os judeus em Roma, se você acha que continuando debaixo da lei, rejeitando a graça de Deus, você está bem, você está mal. Você está condenado. Porque a lei não salva ninguém, ela só te revela quais são os seus pecados. Por isso que mais adiante ele vai dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É nesse contexto também. A letra da lei, ela mata, porque ela só te revela os pecados que, se você praticar, está morto. E quando você tem conhecimento daquele pecado, agora você conhece a lei. Então, consequentemente, pecou, morreu. Entendeu? Mas o Espírito, que é a graça de Deus, te dá vida. Ele consegue te salvar desse processo, te tirar debaixo da lei e te levar para o nível da graça de Deus. Através de um único nome, Jesus Cristo, que foi capaz de fazer essa transformação, essa mudança. E tem um texto que diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, romanticamente, Paulo diz a eles assim: olha, quer saber? A lei serve para dizer o seguinte para vocês: calem a boca e se reconheçam réus diante de Deus. Carinhoso isso, né? Mas é a verdade.
Esse é o capítulo 3. As coisas vão começar a ficar mais suaves da metade do capítulo 3 adiante. Desanima não, tem muita coisa boa. É isso aí. Próximo versículo, que vai do 21 até o versículo 31, aí o negócio começa a suavizar um pouco. Agora tem salvação para essa natureza caída. Salvação que é por meio da fé. Em quem? No Senhor Jesus Cristo. Vai melhorar, o ambiente vai melhorar. Eu estou brincando, o ambiente está ótimo, mas vai melhorar. As coisas vão ficar mais suaves agora. Mas você conseguiu entender o quanto eu e você somos ruins e até o último dia da nossa vida, o nosso último inspirar e respirar, estamos cercados dessa nossa natureza? E às vezes é engraçado que a gente, né, estuda, prospera, trabalha, tem títulos, a gente funda organizações, igrejas, a gente evolui em tantas coisas, né? Mas a gente não evolui na graça, no conhecimento e nem na renovação do entendimento que só pode ocorrer através da palavra de Deus. E às vezes a gente acha que a gente está muito bem, igual esses caras achavam que eram ótimos, excelentes, acima de qualquer suspeita. É isso. Agora vai ficar melhor. Agora que a gente já entendeu o nosso lugar, já entendemos, já estamos no nosso lugar, agora vai vir a graça de Deus a partir da próxima aula e vai mostrar o que Deus é capaz de fazer com aqueles que escolhem ser transformados, aqueles que aceitam a palavra de Deus como verdade suprema sobre as nossas meias verdades. Tá bom? Essa mensagem foi boa para você? Se foi, por favor, compartilha ela, porque você pode ganhar uma alma para Jesus Cristo através desta pregação que não é nossa, mas é de Deus, de sua palavra. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso e que Ele nos proteja para que nós venhamos mortificar a nossa natureza, essa terrível natureza, todo santo dia até Jesus voltar. Isso está na Bíblia, tá? Mortificar a natureza é bíblico. Quem fala que não precisa fazer isso pode ter 100 anos, mas ainda é um nanico no mundo espiritual. Não entendeu nada, tá? Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. E nós amamos falar de Bíblia aqui. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus.